Proje- Projeto aprovar mentoria online para o concurso público do IASES. Nós estamos com foco aí no cargo de agente socioeducativo. Beleza? Primeira aula, Declaração Universal sobre os Direitos Humanos aí, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beleza? Já iniciando aqui, atenção, normalmente a DUDH é o carro-chefe da parte dos direitos humanos do IASES. Não só do IASES, tá? Os demais concursos também. Essa aula ela também vai servir para quem vai fazer PC e PP. Nós estamos na aula 1. A aula 1 nós vamos destrinchar a DUDH. Vamos sair daqui sem dúvidas nenhuma. Nós vamos sair para gabaritar a parte de DUDH. A mentoria sempre vai ser assim, ó, vídeo aula, aula e vídeo, o conteúdo que já foi enviado para vocês aí em PDF. No conteúdo vai ter as questões e no final nós vamos fazer a avaliação de desempenho, beleza? Nós vamos fazer a avaliação de desempenho. Então, sempre vai ser dessa forma. Sempre será dessa forma. Então, vamos lá. Como que vai ser, professor? Sempre vai ser aula em vídeo, conteúdo em PDF, questões e a avaliação de desempenho ao final, beleza? Show? Não gravaremos aulas muito extensas, beleza? Porque senão fica cansativo, e aí a gente já tem aquela ideia de que normalmente a gente tem que fazer pausas, porque senão a gente não vai conseguir absorver, então no máximo estourando 1 hora e meia, e por aí vai, beleza? Show? Vamos destrinchar então a DUDH? Vamos pegar aqui primeiro as dicas gerais. O que eu quero que você tenha conhecimento sobre a DUDH e eu quero que você anote aí no seu caderno. Primeiro ponto é que a DUDH, ela não trata nada, absolutamente nada. A DUDH não trata nada sobre pena de morte, beleza? A DUDH não trata absolutamente nada sobre pena de morte. A DUDH, ela não vai tratar absolutamente nada sobre proibição ou não de pena de morte. Quem vai tratar sobre a proibição de restabelecimento de pena de morte vai ser o Pacto de São José da Costa Rica, que é do sistema regional. O Pacto de São José da Costa Rica é do sistema regional, do sistema interamericano. A DUDH, já tem que estar no seu caderno, é do sistema global, sistema onusiano. Beleza? Esse é o primeiro ponto que a gente já tem que saber da DUDH. Show? A DUDH, outro ponto que você tem que saber. A DUDH, ela é uma resolução. A resolução 217A. A DUDH, ela é uma resolução. A resolução 217A, de 10 de dezembro de 1948. Não tem força vinculante. A galera já gosta de falar isso, soft law, beleza? Não tem força vinculante. Tomem cuidado com essa data, 10 de dezembro de 1948. Tomem cuidado com essa data, 10 de dezembro de 1948, porque a IDCAP adora cobrar as datas dos documentos. Beleza? Show? A IDCAP, ela adora cobrar as datas dos documentos. Então, tem que saber que a DUDH é do dia 10 de dezembro de 1948. Ela está na forma de resolução. Então, ela vem como se fosse uma recomendação aos países. Beleza? Show? Ela é composta aí por 30 artigos. E ela nasce, a DUDH, ela nasce como resposta aos flagelos das guerras. Tivemos 2 guerras mundiais antes da DUDH. Então, nós tivemos 2 guerras mundiais e ela nasce aí no período que está ocorrendo, iniciando aí a ideia da Guerra Fria. Mas ela nasce como resposta das 2 guerras mundiais. Beleza? Show? Ela nasce como resposta das 2 guerras mundiais, principalmente aí dos flagelos da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Estão conseguindo acompanhar? Dá um joinha aí, quem está conseguindo acompanhar. O professor está muito rápido. Tá? Estão conseguindo acompanhar? Então, beleza. Pergunta aí, uma pergunta para os senhores e para as senhoras. Os países que aboliram a pena de morte, segundo a DUDH, não pode restabelecê-la? Está certo ou está errado? Está errado. Está errado? Samira falou que está errado. Bruno falou sim, eu não consegui entender o sim. Fernando falou que está errado. Botou a mãozinha para baixo lá.
Galera, só você lembrar lá do primeiro ponto. Isso aí não está na DUDH. Isso aí está no Pacto de São José da Costa Rica. A DUDH não vai tratar nada sobre pena de morte. Beleza? Como eu falei para vocês, de vez em quando eu vou dar uma tossida porque a tosse não melhorou, beleza? A tosse não melhorou ainda. Deixa eu só verificar se tem alguém para entrar aqui. Tem que ficar toda hora acompanhando. Vamos lá. Essa parte aqui, depois vocês dão uma lida, beleza? Depois vocês dão uma lida, não é tão interessante. Show. Vamos aí para os artigos em espécie. Não, é interessante sim, mas depois é mais interessante vocês darem uma lida. Vamos lá. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos, e são dotados de razão e consciência, e devem agir em relação uns com os outros com o espírito de fraternidade. Beleza? Alguns defendem que essa é a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Beleza? A maioria tem entendimento que essa fraternidade aqui não é a fraternidade da ideia da Revolução Francesa, beleza? Mas abre caminhos para esse pensamento, beleza? Show? Aí tem que tomar cuidado na hora da prova. Eu acredito que a prova deve cobrar o texto da lei, beleza? O texto da DUDH. Então, tem que tomar cuidado aí. Outro ponto que eu quero que vocês anotem aí, que a DUDH, deixa eu ver se está aqui mais para cima. Está aqui mais para cima, acho que eu pulei aqui, ó. Deixa eu só olhar. A DUDH, não, acho que é material. Ah, não, eu acabei invertendo, ó. A DUDH, ela vai tratar, ó, dos direitos de primeira e segunda geração. Ela vai focar nos direitos de primeira e segunda geração. Beleza? E ela abre caminho para um pensamento do direito de terceira geração. Beleza? Ela vai abrir um caminho para os pensamentos do direito de terceira geração, mas ela trata em seu texto, ela foca em seu texto do direito de primeira e segunda geração. Primeira geração é liberdade, é o direito do Estado, não faça. Estado, deixa que eu venda a minha propriedade, não se envolve. Eu vou doar minha propriedade, não se envolve. O direito de segunda geração são aqueles direitos sociais. Estado, promova, faça, construa a praça, me dê saúde, me dê educação, me dê segurança. Esses são os direitos de segunda geração. Beleza? São os direitos relacionados a direitos sociais, econômicos, culturais. Beleza? Direitos que eu, particular, não consigo promover em regra sozinho. A sociedade não consegue promover sozinha, precisa do Estado para efetivar esses direitos. E os direitos de terceira geração, galera, é aquela ideia dos direitos das gerações futuras, direitos difusos, beleza? Pensar nas próximas gerações, cuidar do meio ambiente para que amanhã ou depois nós venhamos ter água limpa, o ar puro e por aí vai. Então, a DUDH, nós temos entendimento que ela foca nos direitos de primeira e segunda geração, mas abre caminho para um pensamento dos direitos de terceira geração, beleza? Show, aqui o slide acabou invertendo na hora que eu estava mexendo. Então vamos voltar no 1 aqui. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. E são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns com os outros com espírito de fraternidade. Beleza? Alguns vão defender que a ideia do liberté, igualité, fraternité. Liberdade, igualdade, fraternidade, mas tem que tomar cuidado com essa fraternidade aqui. A maioria entende que não é a fraternidade da Revolução Francesa que eles defendiam lá na época da Revolução Francesa. Tem que tomar cuidado, beleza? Sou até pela questão do período de tempo. Artigo 2 da DUDH. Todo ser humano tem capacidade de gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de cor, de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa. Quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Então vamos lá. Uma pessoa que... Uma pátrida, ele pode gozar dos direitos humanos? A pátrida é aquela pessoa que não tem pátria. Pode gozar dos direitos humanos? Positivo. Um terrorista pode gozar dos direitos humanos?
Positivíssimo. Muito bom. Caraca, vocês estão fera. Direitos humanos, vocês vão gabaritar. Tomara que venha pelo menos umas 4 questões. Todos seres humanos. É 4 ser questões humano, com pode. 16 pontos, né? 4 questões dão 16 pontos. É isso aí, 4 questões. Cada questão vai ter peso 2, né? Boa. Pelo menos essa conta aí em matemática. Se cair isso aí na parte de matemática, eu acerto. Bora. Vamos avançar. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Cuidado com essa parte aqui, tesouros. Segurança pessoal. Não confunda com a ideia de segurança pública. Eu não falei segurança pública, beleza? Eu falei aqui, a banca pode tentar te confundir com a ideia de segurança pública ou tentar te confundir com algum texto da Constituição. Mas você tem que tomar cuidado que nós estamos falando aqui a literalidade, uma ideia de segurança pessoal. Então tem que aparecer, se aparecer o texto da lei, tem que aparecer as 3 palavras aí. Vida, liberdade e segurança pessoal. Essa é a palavra. Se não aparecer essa segurança pessoal e cobrou o texto da lei, ele está tratando ou talvez da Constituição ou de qualquer outro documento. Beleza? Tem que aparecer segurança pessoal. Não é tão comum. Como não é tão comum a gente ouvir segurança pessoal, nós estamos acostumados a ouvir segurança pública, segurança, e parar aí. Tem que tomar cuidado. Beleza? Com essa parte tem que aparecer segurança pessoal. Se cobrar a literalidade da DUDH. E normalmente a IDCAP ela cobra texto de lei. Lei seca. Beleza? Por isso que a gente está fazendo esse estudo, eu vou dar as explicações, mas o principal é que você leia a lei seca. Porque ela vai tirar lá independente e vai colocar dependente. Ela vai tirar imparcial e vai colocar parcial. E aí só vai se você ler a lei seca, beleza? Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Aqui nós temos que tomar cuidado, que alguns pensadores, alguns juristas, defendem que esse seria um direito absoluto. Nós sabemos que os direitos são relativos. Alguns defendem que esse seria um direito absoluto. O direito de não ser escravizado, o direito de não ser traficado como escravo, o direito de não ser servo de ninguém. Beleza? Alguns defendem que esse seria um direito absoluto. Anote isso daí no seu caderno, que alguns defendem que, se não servir no IADES, essa observação pode servir na PP ou na PC, quem for fazer. Beleza? Professor, Oi? você pode repetir de novo aí essa parte que o meu telefone parou aqui. Eu vou repetir. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Vocês têm que tomar cuidado com o seguinte. Alguns doutrinadores entendem que o direito de não ser escravizado, de não ser traficado como escravo, de não ser servo de ninguém, é um direito absoluto. Beleza? Ou seja, ninguém, em hipótese alguma, pode sofrer nenhuma pena, ou pode ser escravo, ou servo, ou traficado como escravo de forma alguma. Pode ter cometido o crime que for. Beleza? Por quê? Porque seria um direito absoluto, alguns defendem. Nós temos já a ideia de que todos os direitos são relativos, inclusive o direito à vida. É relativo. Mas aqui alguns defendem que esse seria um direito absoluto. Beleza? Alguns defendem que esse seria um direito absoluto. O artigo 4º. O artigo 5º também. Alguns defendem que esse artigo 5º... Professor, Fabiana Castelar pediu para enviar o link. Mas ela não está no grupo, não? Tem que ver. Manda o link aí da aula, depois eu verifico. Ninguém será submetido à tortura, ninguém será admitido... ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Aqui, porque tem que estar no grupo, né? Eu mandei no grupo. Tem que tomar cuidado, mas manda lá, depois eu vejo. Olha só, cuidado. Você não pode confundir com o texto da Constituição. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante na Constituição. Então, na Constituição só aparece tortura, tratamento desumano ou degradante. Beleza? Só aparece esses 3 na Constituição. Na DUDH aparece um plus, aparece algo mais. Na DUDH aparece, ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, beleza? Desumano ou degradante. Então, aparece o tratamento ou castigo cruel na DUDH.
Na Constituição Federal não aparece essa parte. Na Constituição Federal aparece só tortura, tratamento desumano e degradante, e para aí. Tem que tomar cuidado, fazer essa divisão, já está feita aí para você no material, mas tem que fazer essa divisão, beleza? Sobre a questão do link, o link já está no grupo. Quem tá no grupo recebeu o link, não tem como. Eu acabei de reenviar, como algumas pessoas entraram agora, eu acabei de reenviar, né? Ó, não entrou ninguém após o reenvio. Só um rapaz que ele também já está online aqui. Beleza? Mas tá bom, vamos lá. Mas pode mandar para ela aí, Felipe. Pode mandar para ela aí. Beleza. Vamos avançar aqui, vamos avançar. Outro ponto. Artigo 6º, nós vamos matar todos os artigos hoje, não tem para onde vocês fugirem, tá? Vão ficar aqui comigo até encerrar todos os artigos e resolver as questões. Professor, tem que resolver outra coisa. Pode ir, depois fica gravado e vai na paz. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como uma pessoa, como pessoa perante a lei. Então, o direito de ser reconhecido como pessoa, em qualquer lugar. A DUDH garante, em qualquer lugar que você tiver, você tem o direito de ser reconhecido como uma pessoa. Não importa o fato criminoso que você cometeu, não importa a sua situação econômica, em todos os lugares você tem direito de ser reconhecido como pessoa perante a lei, beleza? Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Nós temos uma ideia, a DUDH ela defende muito a ideia de dignidade da pessoa humana. E essa é a base, essa é a essência dos direitos humanos, beleza? Dignidade da pessoa humana. Então, a pessoa humana tem que ser tratada de forma digna, beleza? Show? Artigo 8º. Todo ser humano tem direito de receber dos tribunais nacionais e competentes remédios efetivos para os atos que violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Cuidado que são direitos fundamentais que sejam reconhecidos pela Constituição e pela lei. Então, esses remédios constitucionais, esses remédios para preservar eventuais direitos, eles têm que estar reconhecidos, eles servem para proteger direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Beleza? Vocês têm que tomar cuidado lá com o artigo 5º, que diz: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Beleza? Não confunda os textos. Um é da Constituição, o outro é da DUDH. Beleza? Professor, Oi? eu tô numa dúvida nesse negócio aí do remédio. Esse remédio não entra na minha cabeça. Oi? Esse remédio aí, eu não consigo linkar ele com o CF. Não consigo, sabe? Não, tem a questão, ela fala assim, tem que tomar cuidado com o artigo assim, eu me embolo todinha e toda vez que cai eu erro. Então, você tem que tomar cuidado. E aqui está falando dos remédios constitucionais de forma genérica. A DUDH fala de forma genérica. Os remédios efetivos. Lá na Constituição, quando falar de remédios constitucionais, vai estar falando já de cada um. Mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, ação popular. Você entendeu? Tem que tomar cuidado com isso. Então, aqui o que eu quero que você grave no texto da DUDH é o seguinte: todo ser humano tem direito de receber dos tribunais nacionais competentes remédios efetivos para os atos que violem seus direitos fundamentais, que eles sejam reconhecidos pela Constituição. A IDCAP não precisa, na DUDH, você não precisa ficar pensando em HC, mandado de ser, não precisa, você só precisa gravar o texto da lei, porque ela vai tirar essa palavra aqui, que eles sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Beleza? Ela vai tirar essa palavra e vai colocar assim, remédios efetivos que violem atos fundamentais, ainda que não reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Você entendeu? Estaria errado, no caso. Estaria errado, porque ela está cobrando o texto da lei. Só são os que são reconhecidos pela Constituição e pela lei. Então, beleza? Salvar essa observação aí. Beleza? Vamos avançar.
Eu pergunto mesmo, tá, professor? Não, aqui é para isso. Aqui é para isso. O tempo é de vocês. Aqui é para isso, beleza? Eu acho que a Fabiana entrou aí agora. Fabiana, você não conseguiu entrar no grupo, não? Tem que olhar lá o que aconteceu. Porque o link já está no grupo, o link da aula. Eu vi que você entrou agora, o link da aula, mas depois a gente vê direitinho, tá bom? Vai ficar gravado também, depois vocês vão receber, vai subir para o YouTube link específico para vocês, beleza? Professor, eu recebi o link específico e quero compartilhar. O problema é seu. O problema é seu. Vamos lá. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Tesouros, uma pergunta para o senhor. Eu posso ser preso, detido ou exilado, segundo a DUDH? Sim ou não? Sim. Sim. Não, pode deixar ela aí, pode deixar ela assistindo aí. Fica à vontade aí. Pode ficar à vontade. Vamos lá. Eu posso ser preso, detido ou exilado, segundo a DUDH? Sim. Sim, positivo, pode sim. Eu posso. Eu só não posso de forma Arbitrária. arbitrária, beleza? Eu só não posso de forma arbitrária. Inclusive, eu acho que esse artigo é um dos que está no resumo lá do caderno do professor como um que pode ser potencial de prova. Eu acho que está lá, né? Eu cheguei a colocar essa observação. Beleza? Show? Vamos lá. 10. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal, independente e imparcial. Questão da prova passada, não foi isso? Questão da prova passada, ele tirou o independente e imparcial e colocou como? Dependente e parcial. Dependente e parcial. Não, pô. Alguém que é dependente de alguém, ele vai decidir conforme aquela pessoa que ela depende. Alguém que é parcial, ela já tem um lado. Beleza? Show? Então, o tribunal tem que ser independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres, ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Então, o tribunal tem que ser independente e imparcial. Beleza? Show? Tem que tomar cuidado com essas palavras. Tem que tomar cuidado, que a banca vai tentar brincar com essas palavras aí, como fez na última prova. Beleza? Professor, o senhor acha que a IDCAP vai pesar um pouco a mão nesse concurso? Eu acho que não. Não vai pesar a mão. Por quê? Porque sobraram vagas no IAS passado. Sobraram vagas e o padrão da IDCAP é texto de lei. Até para a prova para procurador, você olha lá de fundão, se não me engano, é texto de lei. Não muda, entendeu? O padrão dela é texto de lei. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumidamente inocente. Presumido inocente. Até que a sua culpabilidade tenha sido comprovada de acordo com a lei. Em julgamento público, no qual lhe tenha sido assegurado todas as garantias necessárias à sua defesa. Toma cuidado com o seguinte. O artigo 5º da Constituição fala assim, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Olha a diferença. Lá em cima aparece de acordo com a lei. Comprovada, sua culpabilidade comprovada de acordo com a lei. Na Constituição aparece trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Olha a diferença. Tem que anotar essas diferenças aí. Beleza? Para você não errar na hora da prova. Beleza? Apareceu trânsito em julgado da sentença penal condenatória, Constituição. Apareceu culpabilidade comprovada de acordo com a lei, aí já é DUDH. Beleza? Então, tem que fazer essas diferenças. São diferenças aí, ao mesmo tempo que algumas são bem sutis, outras são bem gritantes. Beleza? Outras são bem gritantes. Stefano falou bem assim, sobraram mesmo, professor. Mas o que pegou geral foi a redação. Agora a redação vai ser dissertativa argumentativa. E vocês já vão receber aí um modelo para trabalhar. Todo mundo da minha turma, na realidade, todo mundo das minhas turmas aí recebem esse modelo para trabalhar. Beleza? Para a gente conseguir trabalhar porque é dissertativa argumentativa. Beleza? Galera, alguém sabe aí qual é o nosso mínimo, a nossa meta de mínimo na prova do IASES? Qual é o projeto que nós estamos? Manda no chat aí. Luciano já... 80%. Oi? 80%. Isso aí. Projeto, nós estamos no Eu Quero 80%. Mínimo 80% para não se preocupar com nota de corte. Não bater cabeça com nota de corte. Beleza? Show? Show? Sei que vocês vão conseguir. Mínimo 80%. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão
que no momento não constituía delito perante o direito nacional ou internacional. Então, aqui nós estamos tratando de uma anterioridade de uma lei para considerar crime. Então, o crime, para ser considerado uma infração, para ser considerado um ato de qualquer tipo de infração, então tinha que ter uma lei anterior. É a mesma ideia da anterioridade da lei penal, é a mesma ideia. Beleza? Show? Também não será imposta pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Nós estamos tratando também de uma ideia de que a pena disposta naquela lei, no momento da ação, é ela que vai ser aplicada. Uma ideia de proporcionalidade, uma ideia de anterioridade também da pena. A pena tem que ser anterior. E eu não posso aplicar uma pena que veio posterior e é mais grave. Eu não posso. Essa é a ideia, beleza? Essa é a ideia que a gente consegue extrair aqui desse 11.2. Beleza? Show? Artigo 11.2. Já estamos quase na metade. Agora, ó, daqui para frente, quase na metade ainda. Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Cuidado com o artigo 5º 10, porque diz assim, ó, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização por dano material ou moral decorrente da sua violação. O texto aqui bem parecidos, beleza? Nós temos uma ideia que a Constituição, lá no artigo 5º, ela usa como inspiração a própria DUDH. Essa é a ideia que nós temos, beleza? Show? É fonte de inspiração para o artigo 5º a própria DUDH, por isso que os textos são bem parecidos. Mas aí a banca vai aproveitar para perguntar, segundo o texto da DUDH, tem que ser o que está escrito. Segundo o texto da Constituição, tem que ser o que está escrito na Constituição. Beleza? 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Beleza? Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar. Cuidado para não confundir com o texto da Constituição Federal, que diz assim, ó, é livre a locomoção no território nacional. Olha a palavra que vai aparecer para que você saiba que é a Constituição. Em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dela sair com os seus bens. Beleza? Apareceu lá em tempo de paz, nós estamos falando da Constituição. Beleza? Apareceu lá dentro das fronteiras de cada estado, ou deixar o seu país, inclusive o próprio, a esse regressar, DUDH. Beleza? Todo ser humano, vítima de perseguição, tem direito de procurar e gozar asilo em outros países. Esse direito, ó, não pode ser invocado. Esse direito não pode ser invocado. Não pode ser invocado. Esse direito não pode ser invocado em duas situações. Em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum, beleza? É o primeiro ponto. Então, cometi crimes de direito comum. É legal que o Estado me procure para me prender, pô. Que ele me persiga para me prender, para que eu responda pelos meus atos. E o segundo ponto é por atos contrários aos objetivos e aos princípios das Nações Unidas. Tem que sistematizar esses dois pontos aí. Beleza? Tem que sistematizar esses dois pontos aí. Show? Tem que sistematizar esses dois pontos. Então, quando que eu não vou poder ser perseguido? Exemplo, um crime político, crime de opinião, eu não posso ser perseguido. Eu posso ir lá e pedir asilo e gozar desse asilo. Agora, vamos supor que é um crime comum, cometi um homicídio. Eu posso ser perseguido e punido por esse crime? Sim ou não? Sim. Crime comum, sim. Beleza? Eu fui lá e feri os princípios da ONU, desrespeitei a ONU e violei tudo que estava na Declaração Universal dos Direitos Humanos aqui. Eu posso ser perseguido e punido? Sim. Posso, beleza? Show, posso. Então, são esses dois pontos. Crime comum e quando eu desrespeito os princípios e os objetivos aí das Nações Unidas. Beleza? Metade, nós estamos aqui na metade. Vocês já brincaram? Quando era criança mesmo, não tinha condição de comprar lanche. Aí entrava em várias brincadeiras na escola. Tinha a tal da metadinha, né? Olhava pro colega que estava comendo um lanche, metadinha, tinha que dividir.
Vamos lá. Todo ser humano, nós estamos na metadinha agora, todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Olha aqui que interessante. A DUDH, então, ela trata sobre direitos de nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar da nacionalidade. Beleza? Isso sim era uma atitude humanitária, metadinha, é isso aí. Isso já inspirado nas Declarações Universais de Direitos Humanos, na ideia de direitos sociais e por aí vai. Show? Olha aqui, toma cuidado. Eu posso ser privado da minha nacionalidade? Sim ou não? A Sim. galera tá errando isso aí, cara, quando eu pergunto. Sim. Eu posso ser privado da minha nacionalidade? Olha o tamanho da garrafa. Sim. Os rins não vão parar, não. Olha só, eu posso ser privado da minha nacionalidade. Eu só não posso de forma arbitrária. Boa, tem que tomar cuidado com essas palavras arbitrárias aí, arbitrariamente. Sempre aparece e a banca vai tentar brincar com vocês. Beleza? Homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Então, homens e mulheres na relação conjugal, eles têm igualdade. Beleza? Tem igualdade. Tem essa ideia a ideia do patriarcado acabou. Beleza? A ideia do patriarcado acabou. Então, nós temos aqui o homem e mulher gozando de iguais direitos. Beleza? O casamento não será válido, senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes. É por isso que na hora do casamento lá, você não pode brincar. Na hora que você está realizando o casamento, você não pode nem brincar. Falar assim, não sei, já era. Vai ter que marcar outro dia. Você não pode nem brincar, porque você tem que ter um livre e pleno consentimento na hora que você quer casar. O seu sim tem que ser o mais claro possível. Brincou. Quem está celebrando é obrigado, por lei, é obrigado a parar. Não pode continuar. Porque você tem que ter um livre e pleno consentimento. É um contrato formal, isso aí, a formalidade ali é máxima. Então você vai pagar de novo. Fez brincadeira, vai ter que esperar uma nova data, vai pagar novamente. Deu ruim. Não brinca, é o momento que você não pode brincar, é esse aí. Beleza? A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Cuidado aí, hein? Quem tem que proteger? Quem tem que proteger a família aí? A sociedade e o Estado. Beleza? A sociedade e o Estado têm a missão de proteger aí. Beleza? Porque é direito da família essa proteção. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade. Eu posso ser privado da minha propriedade, galera? Sim. Sim. Só não posso de forma arbitrária. É isso aí. Tem que tomar cuidado com o PH que fala assim, ó, a propriedade atenderá à função social. Cuidado, isso aí é lá na Constituição. Beleza? Pois não. Eu tô assim, tem alguma outra palavra que pode só substituir esse arbitrariamente aí? Ou não? Não, o texto de lei é esse aí mesmo, né? De lei é esse. Arbitrariamente. Arbitrariamente, mas pode aparecer assim, exemplo, de forma abusiva, algo assim? Pode. Mas se ela perguntar o texto de lei, Deliberadamente, é o garoto colocou. isso aí. Deliberadamente, pode aparecer também, mas é uma ideia de forçadamente também não, algo assim, entendeu? Algo de tirania, de arbitrariedade que seria de forma tirana. Eu estou fazendo porque eu quero fazer. Beleza. Entendeu? Beleza? A ideia é que não pode, de forma arbitrária não. Agora, assim,
Deu problema aqui? Travou aí, hein? Achei que era minha internet. Alguma coisa com o professor, ele que saiu do ar. Deve ter sido a internet dele. Agora vai. Bora, professor. Até agora nada.
Pronto, agora eu liguei o áudio aí. Manter a apresentação. Falava assim, como diz os meninos aqui, né? O inimigo tá furioso. Vocês têm que passar entre os primeiros, hein? O inimigo tá furioso. Bora pra cima. Homens e mulheres de maior... Ah, tá, isso aqui eu já li, né? Show? Então a propriedade aí eu também não posso ser privado arbitrariamente. Caramba, agora foi doideira. O dia todo com a internet agora começou a ficar a maluquice aqui. Mas vamos lá. Bom que vocês estão firmes, né? Estão firmes, estão querendo passar mesmo entre os primeiros. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou de crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática ou pelo culto em público ou em particular. Não é tão cobrado, não. Vocês têm que tomar cuidado lá, quando fala lá na Constituição Federal, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção dos locais de cultos e das suas liturgias, beleza? Aí a Constituição Federal. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião, expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteira, beleza? Show? Aqui tem um artigo 5º da Constituição que diz assim, é livre a expressão da atividade intelectual, artística ou científica e de comunicação independente da censura ou licença. Tem que tomar cuidado para não confundir esses dois aí, mas não é tão cobrado também não, de prova não, beleza? Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião, aqui sim, e associação pacífica. Ninguém será obrigado a fazer parte de uma associação. Aqui vocês têm que tomar cuidado com o seguinte, a Constituição Federal ela vem com alguns requisitos para essa liberdade de reunião e associação. Ó. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, olha a palavra que apareceu, diferente da DUDH, em locais abertos ao público, beleza? Em locais abertos ao público, desculpa, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Beleza? Então, apareceu, professor, no caso do Léo Lins, é considerado opinião por ter um roteiro? O caso do Léo Lins lá é um caso bem complexo, né? Porque, no caso, há um entendimento de que ele cometeu alguns crimes, a juíza chegou a esse entendimento, mas, se não me engano, cabe recurso e tal. Tipo assim, é complicado entrar nesse tema agora, principalmente que ainda cabe recurso, se não me engano, e por aí vai. Mas ele tinha um roteiro e o público que vai já vai querendo ver aquilo, né? Então, inclusive, as próprias pessoas, às vezes, com deficiência, já vai no sentido de querer, eu quero participar, eu quero que ele brinque comigo igual ele brinca com todo mundo. E por aí vai. Então, é bem complexo, entendeu? Aí tem que ser analisado o caso concreto. Eu teria que ler a sentença para ver se a juíza pegou pesado ou não, e por aí vai, entendeu? Aqui, ó, todo ser humano tem direito de tomar parte de um governo do seu país, diretamente ou por meio de representantes livremente escolhidos. Então, seria de forma indireta, direta ou indiretamente, né? Todo ser humano tem igual direito a acesso ao país, beleza? Aqui, ó, essa parte aqui é cobrada, muito cobrada. Tem que tomar cuidado com essa parte aqui. Vou botar de azul, melhor, porque aí tudo que for da Constituição fica de amarelo, beleza? A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa por eleições periódicas e legítimas. A palavra que tem que aparecer aí, ó. As eleições são periódicas e legítimas. Por sufrágio universal. Beleza? Sufrágio universal. Em voto secreto. Ou processo equivalente. Beleza? Tem uma ideia de sufrágio universal. Todos os votos aí terão o mesmo valor. Beleza? O voto será secreto, beleza? Ou processo equivalente que assegure a liberdade do voto. Cuidado com essa parte aqui, 21.3, beleza? As eleições têm que ser periódicas e legítimas, por sufrágio universal, voto secreto ou um processo equivalente ao voto secreto, beleza? Que assegure a liberdade de voto. Por quê? Porque nós já tivemos épocas em que os votos eram cédulas, né? eram papéis, e os coronéis dominavam, os coronéis entregavam os papéis aos funcionários e sabia, os papéis eram meio que marcados, né? Voto de cabresto. Isso aí, é o voto de cabresto. Então você vai e vota no meu candidato, vota no coroné, não sei quem, e por aí vai.
E aí você sabia, pô, faltou o voto de fulano. São 50 funcionários, só tem 40 votos, calma aí, 10 tá, entendeu? E por aí vai. Show? Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional, de acordo com as organizações e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais. Olha aqui eles aparecendo. Direitos econômicos, sociais e culturais são de qual geração, pessoal? Manda no chat aí. Primeira, segunda, terceira? Direitos econômicos, sociais e culturais são de qual geração de direitos humanos? Primeira, segunda ou terceira? Todo mundo falando segunda, né? Segunda. Isso aí. Galera, lembra de tirar print lá e marcar o projeto aprovar. Falar que você tá na mentoria, pô. Você tá na mentoria para ficar com mínimo 80%. No mínimo 80%, pô. Para não se... Professor, passei. Não estou preocupando com nota de corte. Por quê? Porque eu tirei mais de 80%, professor. Agora é só corrigir minha redação. Você entendeu? E na redação eu sei que vocês estão grandes pensadores brasileiros. Vocês vão arrasar. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito aqui, ó, a segurança que aparece aqui, ó, a segurança social, a realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional, já li essa parte, né? Direitos econômicos, sociais e culturais, indispensável à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade. Beleza? Show? Então, vocês já acertaram aí, os direitos sociais, econômicos e culturais são direitos de segunda geração / segunda dimensão. Todo ser humano tem aqui, ó, a parte da ideia de trabalho, né? Todo ser humano tem direito ao trabalho, beleza? À livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Beleza? Show? Galera, se o trabalho é diferente, eu posso ter uma remuneração diferenciada? Sim ou não? Uma questão de lógica, né? Sim, uma questão mais de lógica aí do que entendimento da lei. Sim, se o trabalho é diferenciado, pode ter uma remuneração diferenciada, sim, não tem problema nenhum. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração, ó que lindo, justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, a existência compatível com a dignidade humana. Aqui se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Todo ser humano tem direito de organizar sindicatos e nele ingressar para a proteção de seus interesses. Então, a DUDH trata sobre direito trabalhista, né? Sobre a ideia do direito trabalhista e sobre a ideia de organização sindical. Beleza? Anote no seu caderno. A DUDH ela trata sobre a ideia de direitos trabalhistas e a ideia de organização sindical. Tem que tomar cuidado. Quer dizer, você está tão preocupado ali na prova, será que isso aí vai... Quem não estudou vai falar, não, acho que a DUDH não vai tratar nada de direito de trabalho, não. Mas ela trata sobre a ideia de direito trabalhista e da ideia de organização sindical. Todo ser humano tem direito a... essa parte aqui é uma das mais cobradas, tá? Tem que tomar cuidado. Essa parte aqui, eu olhei muitas questões, caíram muitas questões sobre esse tema. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável da trabalho. E de férias, como vão ser as férias? Remuneradas, periódicas, beleza? Então, as férias têm que ser periódicas e sempre remuneradas, beleza? Vocês têm que tomar cuidado com a ideia do direito social, isso da Constituição, beleza? Estão perguntando alguma coisa no chat? Não. Então, vamos lá, vamos avançar. Lembra de tirar print e marcar lá o projeto aprovado depois lá, falar que você está fazendo a mentoria, entendeu? Nós já estamos para lá da metade. Daqui a pouco a gente encerra. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família. Olha que lindo. Saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora do seu controle. Beleza? Olha, muito bonito no texto da DUDH, né? Muito bonito. Aqui, isso aqui também pode estar na prova de agente socioeducativo. A maternidade e a infância têm direito a cuidado e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Você tem que tomar cuidado com o artigo 230. A família
e a família, a sociedade e o Estado têm dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo o bem-estar e garantindo o direito à vida, beleza? Nós não temos a figura do filho bastardo, beleza? Então, essa parte aqui, o 25.2, eu acho que ele está até no caderno de resumo, ele é muito cobrado. Os filhos gozarão da mesma proteção social. Nós não temos a ideia do filho bastardo. Então, nascido ou não, dentro do matrimônio, é filho. Adotado é filho? Goza da mesma proteção? Positivo. Muito bom, Samira. Cuidado com Samira, hein? Samira tá voando. Cuidado com Samira, que Samira não tá dando mole, não. Se der mole, Samira vai... Tem vaga para todo mundo, né, Samira? Você só precisa de uma, né? Exatamente, só preciso de uma. Bora. Os outros que correm atrás. Cada um corre atrás de si. É isso aí, vocês estão fazendo certo. Uma noite de sábado, vocês estão agarrados aqui, esperando a internet voltar. É assim, eu sempre falo, eu vou diferenciar quem quer algo de quem quer muito algo. Tem uma diferença enorme. Quem quer algo, meu filho, qualquer desculpa eu falar, tá bom, depois eu falo. Quem quer muito algo, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito e vou. Todo ser humano tem direito à instrução. Essa aqui é muito cobrada, tá? A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. Beleza? Anota aí de forma sistematizada. Então, elementares e fundamentais, a educação é gratuita. Beleza? A instrução elementar, ela tem mais uma característica. Ó. A instrução elementar será obrigatória. Então, a instrução elementar, ela é gratuita e obrigatória. Beleza? Show? A instrução técnico-profissional será acessível a todos. Beleza? Bem como a instrução superior. Esta baseada no mérito, beleza? Show? Então vamos lá. Vocês têm que tomar cuidado, um aluno acabou me perguntando e ele me fez refletir sobre o tema. Ele falou, professor, o artigo está dizendo, técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito, beleza? Show? Não está, não. Aqui está esta, né? Esta baseada no mérito. Então, seria então a ideia de que a educação superior, além de acessível a todos, ela estaria baseada no mérito? Essa é a ideia. Então, ela é acessível a todos e estaria baseada no mérito pelo entendimento do artigo. Mas não bate cabeça com isso. Porque a banca vai tentar brincar normalmente, ela vai tentar brincar só com essa parte final aqui, ó. Só com essa parte final. Ou ela vai tentar dizer assim, ó, que tanto a elementar quanto a fundamental tem as duas características de ser gratuito e obrigatória. Ela vai tentar brincar só com isso aí. Beleza? Show? Toma cuidado com o artigo 205 da Constituição. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Beleza? A instrução será orientada no sentido de pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito dos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão e a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Mais cobrado aí é o 26.3. Os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Eu falei exclusividade, galera? Não. Eu falei prioridade. Prioridade. Calma aí que eu vou repetir. Prioridade não é exclusividade. Thaísa falou, professor, pode repetir a parte sobre o técnico? Tem que tomar cuidado, olha. Como que você vai anotar no seu caderno? Eu vou mandar aqui no chat, ó. Você vai anotar no seu caderno o seguinte ponto, ó. Mandar no chat não, vou explicar aqui, ó. Qual vai ser gratuita? 2. Gratuita vão ser graus elementares e fundamentais, beleza? Vão ser gratuitas. Show? Professor, qual que vai ser, além de gratuita, ela vai ser obrigatória? Os graus elementares. Beleza? Aqui, ó. Elementar, então vai ter duas características, gratuita e obrigatória. Show? Técnico profissional, professor, será acessível a todos. Técnico profissional será acessível a todos. Professor, e a instrução superior? Ela vai estar baseada no mérito, mas pela leitura do 26, ela também deverá ser acessível a todos. Beleza? Ela também deverá ser acessível a todos.
mas ela está baseada no mérito, beleza? Ou seja, com base no mérito que você vai conseguir entrar lá. Show? Anota de forma detalhada aí. Deixa eu ver se eu consigo mandar aqui de forma... Copiar aqui, mandar no chat aqui. Que aí você já pega. Vamos lá. Gratuita. Vou mandar aqui, ó. Gratuita, elementares e fundamentais. Beleza? Show. Aí agora, instrução elementar... Ó, então, aí a elementar, ela tem outra característica. Ela é obrigatória. Beleza? Aí, eu vou mandar do jeito que está lá no artigo. E a instrução superior está baseada no mérito, beleza? Mas também, pela ideia que nós temos aqui da leitura do artigo, ela também seria acessível a todos, beleza? Show? Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da sua comunidade, a fim de fruir as artes e de participar do progresso científico de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrente de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja o autor. Cuidado lá, que a Constituição ela também trata sobre a ideia de proteção dos investimentos industriais, proteção de criações, aí vocês calma lá. Mas eu quero que vocês tomem cuidado aqui com esse 27.2, que todo ser humano tem direito à proteção de interesses morais e materiais decorrente de qualquer produção científica, ou literária ou artística da qual seja o autor. Beleza? A Constituição também trata isso aí. Beleza? Show? Também trata sobre o tema, mas com outras palavras. Beleza? Alguém mandou alguma coisa no chat? Beleza. Podemos avançar. 28. Tá acabando já e nós vamos para as questões e aí a gente vai ver o desempenho de vocês. Todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que seus direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Não é tão cobrado também. Todo ser humano, 29, todo ser humano tem deveres para com a comunidade na qual o livre e pleno desenvolvimento da sua personalidade é possível. No exercício dos seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei. Então, pode haver limitações aí quando eu estiver exercendo algum direito descrito na DUDH? Sim, se estiver estabelecido em lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem, ou de satisfazer a justa exigência moral da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. O que o 29.2 ele está dizendo a grosso modo? Nós estamos acostumados com essa frase. O seu direito começa aonde termina o meu. É isso aqui esse é o resumo do que está dizendo aqui. Então, eu tenho direitos, mas eu tenho que respeitar os seus, beleza? Meu limite é o seu direito, é o direito da sociedade, beleza? É isso aí. Esses direitos e liberdades não podem. Esses direitos e liberdades não podem, ó. Esses direitos e liberdades não podem. Cuidado, a galera já começou a sair, né, da live, tá começando a sair da live, estão com medo de responder as questões, tesouros. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e aos princípios das Nações Unidas. Agora que começa a ficar gostoso, vocês começaram a sair da live, na hora de responder as questões, não chegamos nem 8h30 ainda. Já está marcado para 9 horas. Encerrar. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa de direito a exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer direitos e liberdades estabelecidos nesta Constituição. Nessa Constituição, não, estabelecidos aqui, né? Estabelecidos na DUDH. Vocês têm que tomar cuidado com o seguinte: não pode, de forma alguma, tentar destruir aí toda a ideia que está elencada aqui, tudo que foi elencado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. Beleza? Não pode, de forma alguma. Vamos aí para as observações. O aluno deve tomar cuidado com os jogos de palavras, beleza? Normalmente a IDCAP copia o texto da norma e muda apenas uma palavrinha, deixando a questão errada. Tal fato exige, além de conhecimento, uma certa calma do aluno na hora de responder. A banca tenta confundir a data da criação da DUDH, confundir o texto da CF com o da DUDH. Cuidado, beleza? Com apenas, exclusivamente, único e etc. Beleza?
cuidado com essas palavras aí. Vamos aí responder as questões para ver como nós estamos, beleza? Professor, preciso que dê zoom. Informa aí, deixa eu ver se essa aqui tem. Professor, preciso que dê zoom. Aí informa aí direitinho. Vamos lá, manda a resposta aí, ou pode ligar o áudio, não tem problema, beleza? Show. Essa aqui cobrou sobre a Constituição relacionado à inspiração aí dos direitos humanos. Vamos lá. Eu acho que vocês já leram, né? Vocês já receberam o material com antecedência. Eu marquei a A. Marco A. Uhum. O professor dá um zoom, claro. Aí, desculpa. Não, continua errado. Calma aí. Aí, essa daí. Bora, manda no chat, marca aí, beleza? Tô no aguardo. Folga do gabarito, professor, já está pronto. Muito bom. Nós temos o aluno passivo, o aluno ativo e o aluno proativo. Parabéns, vocês são alunos proativos, beleza? Alunos proativos. Já responderam, já revisaram, por aí vai. Muito bom. Beleza? Show? Vamos lá, todo mundo indo na A? Bora? Aqui é um momento de tensão. Vai trabalhar assim, quem tem Uai, mudou? Oi? Mudou o que a questão? Não, desculpa. Não, é mesmo. Vamos ver qual o gabarito que é. Quem tem esse... Ih, rapaz, será que eu botei o gabarito certo aqui? Gabarito letra A. Os direitos humanos foram construídos e consolidados ao longo da história, por meio de lutas e conquistas, marcadas por eventos históricos e significativos. Com base nisso, assinale a alternativa correta. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela ONU em 1948, consolidou os direitos básicos universais, aplicável a todos os seres humanos, independente da sua origem. É isso. Ótimo, lindo. É isso aí. Vocês viram lá no início, antes de entrar na DUDH. Inclusive, eu fiz a pergunta do apátrida. Lembra? Eu fiz a pergunta do apátrida. Show? Essa daí, 51A. Beleza? Isso aí foi a IDCAP, prova de procurador legislativo de São Mateus. Agora vamos para a próxima. 55 aí. Agora é ela. Né? Vai lá. Bora. Vocês foram de quê aí? Foram de A também? O que está dizendo a A? A A está dizendo assim, ó, o artigo 5º da Constituição estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurando a inviolabilidade, direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. O texto lá, o comando da questão está perguntando, a Constituição Federal incorpora diversos direitos fundamentais, inspirados na Declaração Universal de Direitos Humanos, assegurando a proteção da dignidade e da liberdade. Com base nisso, assinale a alternativa correta. Todo mundo indo de A, né? Tesouros, vamos ver o que aparece aqui. Gabarito. Eita. Gabarito A, é isso mesmo, galera. O artigo 5º ele foi inspirado aí na Declaração Universal de Direitos Humanos. Beleza? Isso aí. Aqui é um pouco grande a questão, né? Vamos ver. Aqui foi da gente socioeducativa aqui, né? Essa daqui já é... Só que tem que tomar cuidado. A IDCAP ela tem o padrão de pedir incorreta ou exceto. Qual é o gabarito aí que vocês marcaram, tesouros? Manda aí para mim. Thaísa falou que tá dizendo que você tem direito à plena igualdade e que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal dependente e parcial. Ó, o jogo de palavras aqui. Isso daqui não dá nem... alguém foi de C aqui? Quem foi de C? Luciano foi de C. Luciano falou que incorreta está a C. Toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e beneficiar de asilo em outros países. Luciano falou que é C que está errado. Tesouros, gabarito aí, tô tentando tirar aqui em cima do... Gabarito letra E, galera. O tribunal ele tem que ser independente e imparcial. Beleza? Quem é dependente e quem é parcial já tem um lado. Depende de alguém. Beleza? Luciano. O que tá acontecendo com você, Luciano? Bora, próxima. IDCAP também foi questão aqui. Essa daí é muito fácil, pô. E é uma das mais cobradas, né? Segundo a Declaração Universal de Direitos Humanos, a instrução é direito de todo ser humano. À vista disso, atribua V para verdadeiro e F para falso. As afirmativas abaixo. A instrução deve ser gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. É isso que está na DUDH? A instrução elementar não deve ter de caráter obrigatório. É isso que está na DUDH? A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. Essa está baseada no mérito. Né? Eu estou lendo esta. Está, não, isso é esta.
Vai, mas vamos lá. B, então você falou que é verdadeiro, falso e verdadeiro? V, verdadeiro, falso, verdadeiro. Bora, pra cima. Isso aí, Bora. verdadeiro, falso, verdadeiro. Vocês são proativos. Vamos ver se eu coloquei o gabarito certo aqui. B, verdadeiro, falso, verdadeiro. A instrução elementar, ela tem duas características. Além de obrigatória, ela é gratuita. Beleza? Então, o segundo ponto aí tá errado. Show? Ela tem caráter de obrigatoriedade, sim. Beleza? Hein, professor? Educador, oi. E aí, na questão lá, né, já que a primeira é verdadeira, aí você já Só exclui a que iniciou com falsa. Já arrisca logo a A, né? E a E. Isso, e a E, pega o Já bizu, ganha né? tempo. Muito bom, parabéns. É isso mesmo, essa é a ideia. Eu acho que Samira é minha aluna, hein? Vai, daí. Lógico que sou, pô. Tá Vamos doido. lá. IDECAP, educador social lá de Fundão. Um apátrida é um indivíduo que não é titular de nenhuma nacionalidade. É uma condição que pode acontecer até mesmo dentro do próprio país, quando, por exemplo, uma minoria não é reconhecida na legislação nacional. Cuidado, alguns países aí os ciganos não são reconhecidos, beleza? Por discriminação ou outros fatores. Porém, a Declaração Universal de Direitos Humanos proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, determina em seu artigo 15 que 1. Todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. 2. Todo brasileiro tem direito a ter quantas nacionalidades quiser. 3. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade e nem do direito de mudar de nacionalidade. 4. Ninguém pode ter mais que uma naturalização. O que diz a DUDH? Cadê? Vocês mandaram aí a resposta no chat? Vocês estão indo de Letra E. 1 e Letra 3. Vocês estão dizendo Isso. que todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. E 3. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade? Podemos? Podemos. Gabarito, letra E. Muito bom. Parabéns. Caramba. Vamos lá. Proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 1948. Qual o documento é isso? Isso aqui não tem nem como brincar, né, velho? Não tem nem como brincar com vocês. Se eu brincar com vocês... Essa daqui é para não zerar, né? Eu acho que essa daqui, o aluno que estudou, nessa daqui, se o aluno errar, eu acho que ele fica e ainda que ele passe, ele fica no psicotécnico. Entendeu? Vamos ver, daqui a pouco eu botei o gabarito errado, quer ver? Declaração Universal dos Direitos Humanos, é o documento que está sendo tratado aqui, beleza? Vamos lá. Aqui foi educador social, lá em São Roque do Canaã. É correto afirmar, com base na Declaração dos Direitos Humanos, a solidariedade constitui um fundamento da liberdade? B. O conhecimento e o desprezo dos direitos do homem conduziram os atos de barbárie que revoltaram na consciência da humanidade? C. A proteção do direito do homem se dá através de regime de deveres? D. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pelo Parlamento francês? Toda pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei? Essa daqui é um pouquinho mais... A IDECAP aqui não cobrou literalmente o texto da lei, não. Eu fiquei na dúvida, mas marquei letra E. Letra E? Eu fiquei entre a E e a B. Fiquei nessa dúvida aí. Uhum. Esse seria o texto dos remédios. Tem essa ideia. Podemos? Tá todo mundo indo de E? Então vamos lá. Vamos verificar aí. Gabarito E. É isso mesmo. Muito bom. É a ideia de remédios para sanar eventuais violações dos direitos. Beleza? Show? Bora! Mesma prova. É correto afirmar com base... Ah, não. Repetiu, né?
Deleta essa daqui, então. Repetiu, desculpa. Vamos lá. Prefeitura de Osasco, artigo 11. Todo ser humano acusado de um delito tem o direito de ser presumidamente inocente até que sua culpabilidade tenha sido comprovada de acordo com a lei, em julgamento público no qual ele tenha sido assegurado. Assegurado o quê? Qual é o gabarito aí? A maioria está dizendo que é garantias necessárias à sua defesa. D. A maioria está dizendo que é D. Essa prova da VUNESP. VUNESP, cuidador, né? VUNESP. Podemos? Gabarito aí. Eu acho que vocês já fizeram isso aí, então não vou ficar demorando não, até para a gente aproveitar depois a folga de vocês para revisar outra matéria quando vocês estiverem em casa. Eu revisar em casa, porque eu vou estudar um pouquinho. Vamos lá. Aqui, ó. Segundo o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns com os outros com o espírito de... Qual é o espírito que eu tenho que agir em relação com os outros? Letra A, paternidade. B, disponibilidade. C, competitividade. D, perseverança. Perseverança é o que vocês têm que ter, né? Até a prova. Perseverança é bonito pra caramba, isso aí. Mas o gabarito aí é fraternidade. Gabarito letra A, fraternidade, beleza? Próxima questão. Com base na disposição da Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma injusta e privativa audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir sobre seus direitos e deveres, ou fundamento de qualquer acusação criminal. B. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem direito de ser presumidamente inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido aprovada de acordo com a lei. Em julgamento público no qual lhe tenha sido negadas todas as garantias necessárias à sua defesa. C. Todo ser humano tem direito de tomar parte no governo de seu país, direto ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. D. Todo ser humano tem direito ao trabalho e à livre escolha de emprego, condições justas e desfavoráveis de trabalho, e a desproteção contra o desemprego. Aqui é dada essa questão, né? A questão que vocês já responderam. Gabarito aqui, letra C. Eu quero que vocês já venham assim para a próxima aula, tá? Sempre trazendo já as respostas, beleza? Show? VUNESP, educador social, VUNESP repetindo praticamente as questões, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 11, traz aspectos relativos a atos delituosos. De acordo com a declaração, todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumidamente inocente, até que a culpabilidade tenha sido aprovada de acordo com a lei, em julgamento público no qual ele tenha sido asseguradas. Vocês já responderam, repetiu a questão, olha como repete as questões. Repetiu as questões aqui, beleza? Vocês já repetiram aqui, vocês já responderam C, beleza? As garantias necessárias à sua defesa, beleza? Grande essa questão, né? Mas vamos lá. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz o seguinte: não é possível negar hoje, no entanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas, por meio da Resolução 217-A de dezembro de 1948, uma de suas motivações é a proteção dos direitos humanos pelo império da lei. Não é possível negar que uma das suas inspirações foram as atrocidades praticadas por regimes totalitários. Hoje, no entanto, tem-se enfatizado a crise porque passa a democracia, a partir das fragilidades próprias desse regime. Quanto à Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar qual foi o gabarito aí. Desculpa aí, porque a letra está ruim. Calma aí, quem ficou com dúvida? Professor, a Ana ficou com dúvida. Ana, manda aí, qual foi a sua dúvida? Abre seu áudio, por favor. No slide 30. Calma aí. Slide 30? Em dúvida, em qual ponto? Por que não B? Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem que ser presumidamente inocente, até que a sua culpabilidade tenha sido comprovada de acordo com a lei em julgamento público, no qual lhe tenha sido negadas todas as garantias.
Não, garantidas. As garantias não podem ser negadas, não. Ele tem que ter meio de defesa. Cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. Tem que ser garantidos os meios de defesa dele, não negados. Beleza? Show? A letra A. A previsão do direito humano à liberdade de expressão, instrumento colocado para promover a democracia, não encontra limitação expressa. A significar que qualquer discurso é legítimo, está certo? B. A disposição afirmando o direito à participação no governo do próprio país diretamente inexiste. Ou seja, não existe essa parte, muito embora haja previsão dessa participação por meio de representantes eleitos. Está dizendo a B o seguinte: o cara não pode participar diretamente, só pode eleger pessoas, é isso que está na DUDH. C. O direito humano à liberdade de associação próprio dos regimes democráticos, conquanto previsto e condicionado ao caráter pacífico, não vem acompanhado da inerente liberdade de não ser associar, ou seja, o cara só tem que se associar, ele não pode não querer se associar. D. O governo, apoiado na vontade do povo, reclama sua manifestação através de eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal e voto secreto, ou processo equivalente, assegurada a liberdade de voto. Cuidado aí, tá? Cuidado que é uma questão bem, bem chatinha. Aqui vocês acabaram acertando. Gabarito, letra D. É isso mesmo. Tiver dúvida, pergunta, tá? Não deixa eu avançar com dúvida. Essa é a ideia da mentoria. Nós temos até 9 horas. Nós vamos terminar mais cedo. Então, não bata a cabeça. Beleza? Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, no meio da resolução tal, todo ser humano tem capacidade para gozar de direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de cor, raça, religião, opinião política ou qualquer outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Isso está certo ou está errado? Depois a gente vai fazer a soma aqui para ver. Vocês vão mandar aí, eu acho que vocês já têm já o caráter o acompanhamento do desempenho de vocês nessa primeira live da DUDH. Depois vocês vão receber o material só com questões da DUDH e depois vocês vão receber o próximo tema da próxima aula e o próximo link, por aí vai. Isso aí tá gabarito letra A? Que tá certo. Beleza? Outro ponto aí sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso está certo ou está errado? Bora! A DUDH está falando disso aí? Eu acho que vocês já marcaram. Quem marcou errado acertou. Isso é texto da Constituição Federal. Isso não é texto da DUDH. Beleza? Isso é texto da Constituição Federal. Show? Marcar um X aqui, né? Tô procurando, né? Isso é texto da Constituição Federal, não é texto da DUDH. Sobre a DUDH, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito da indenização do dano material ou moral decorrente da sua violação. Isso está certo ou está errado? Thaísa falou que isso está certo. Everton falou errado, Luciano falou errado, Thiago falou errado, Flávio falou errado, Samira falou errado, Stefano falou, não, isso está errado. Eu acho que vocês já marcaram, né? Vocês já responderam, então já vou colocar aqui o gabarito. Tesouros, quem marcou errado, acertou. Esse é o texto da DUDH, da Constituição Federal, não da DUDH. Esse não é o texto da DUDH, esse é o texto da Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição Federal de 1988, Constituição Cidadã, Carta Magna da República Federativa do Brasil. Beleza? Eu já dei vários sinônimos aqui para você usar na sua redação, tá? Quando falar da Constituição. Senão você vai ficar repetindo Constituição, 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 Constituição. Beleza? Lei maior, Constituição Federal, Carta Magna, Constituição Cidadã. Tudo é Constituição Federal. A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem observância obrigatória pelos Estados signatários, determinando que seus dispositivos e sanções aplicáveis
no caso do seu descumprimento, isso está certo ou está errado? Flávio falou que isso está... Flávio Rangel falou que está certo. Samira falou que está certo. Stefano falou que está certo. Tiago falou que está errado. Eu acho que vocês já responderam, então aqui vai o gabarito errado. O primeiro ponto da aula que eu falei com vocês é recomendação, não tem força vinculante. Não tem força obrigatória, não tem força vinculante. Soft law, não tem força vinculante. Não tem Ô, professor, eu então não entendi a pergunta. Eu boiei. A pergunta está dizendo então. assim, ó, a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem observância obrigatória pelos Estados signatários, determinando seus dispositivos as sanções aplicáveis no caso de seu descumprimento? Não. Não, ela é recomendação. Ela não tem força vinculante. Beleza? Show? É só recomendação. Ela é uma resolução, ela é soft law. Beleza? Podemos avançar? Determinado ativista dos direitos humanos afirmou em um evento que a Declaração Universal dos Direitos Humanos era totalmente infensa à tortura. Um debatedor, no entanto, insurgiu-se, aqui está faltando, né? Insurgiu-se contra essa narrativa sobre o argumento de que a declaração reconhecia que o indivíduo estava inserido no agregado social. Logo, o interesse individual nem sempre sobrepujava o coletivo, o que permitia a prática de tortura em situações específicas. Isso aí está certo, segundo a DUDH? Eberson Júnior falou que está certo. Segundo a DUDH, em algumas situações específicas, poderia ter tortura, é isso que ele falou? Cuidado, hein? Eu acho que vocês já responderam. Eu já vou mandar a resposta para vocês aqui. Tesouros, tortura jamais, em hipótese alguma. Essa questão está errada, beleza? Tortura jamais, beleza? Tortura jamais. Show? Maria, olha como que as questões acabam se repetindo. Maria, ativista de direitos humanos no âmbito do município Beta, realizou aqui está alentado estudo a respeito da natureza dos direitos reconhecidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, de modo a melhor subsidiar a sua atuação, junto aos poderes constituídos. São primordialmente direitos de defesa, primeira geração, dimensão, obstante-se o avanço do poder público sobre a esfera jurídica individual, embora também sejam reconhecidos direitos prestacionais, direito de segunda dimensão / geração. A DUDH reconhece esses dois? Primeira e segunda geração de direitos humanos? Está certo ou está errado? Bora, eu acho que vocês já responderam, né? Já responderam no caderno de vocês. Gabarito aí? Certíssimo. Última questão aí para a gente ir para o acompanhamento do desempenho. Inês, estudiosa dos direitos afetos a todas as pessoas humanas, realizou alentadas pesquisas a respeito da forma como cada Estado de direito pode criminalizar ou penalizar certas condutas. Ao final de suas pesquisas, concluiu corretamente que, de acordo com a DUDH, é vedado que uma pessoa seja acusada de crime que, no momento da ação ou omissão, não era considerado como crime pela lei. Isso está certo ou está errado? Tem que tomar cuidado na hora de responder. Respondam com calma. Beleza? Respondam com calma. Certo. Eu acho que todo mundo aí já respondeu. Grande Etienne. Etienne tá online, hein? Etienne é brabo, hein? Bora. Tesouros, gabarito? Certo. Deixa eu contar aqui quantas questões a gente fez. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 questões, porque eu tirei uma e iam ser 20 questões, né? Fala
pra mim aí, quantas questões de 19 você tirou? Manda no chat aí. Caramba, Luciano, 18 de 19. Stefano, 18 de 19. Cristiano gabaritou mais uma vez. Esse vai ser o primeiro colocado, bicho. 19 de 19. O Everson colocou 16 de 19. Thiago Reis, 18 de 19. Felipe também, 19 de 19. Esse é brabo também. Caramba, Cristiano, 19 de 19. Muito bom. Vamos lá. Manda aí. Samira, 17. Muito bom. Miriam, 17 de 19. Bora. Galera, eu acabei não deixando um último slide, não, porque vai continuar, né? Vai ter um outro tempo. Acho que a maioria de vocês aí ficaram aí com 80%. Quem não chegou a 80%, pelo menos ficou com 75% até 79%, beleza? Mas assim, parabéns, DU-DH é o carro-chefe. As finais foram mais complexas. A DU-DH é o carro-chefe da prova de vocês na parte de direitos humanos, beleza? Na parte de direitos humanos é o carro-chefe, então tem que dominar mesmo, porque a galera vai dominando, beleza? O que pode acontecer, às vezes, de quem não estudou tanto, confundir com o texto da Constituição. Tesouros, tirem print, marca o professor lá no projeto aprovar. Já digo para vocês, é sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês, esclarecer dúvidas, aprender com vocês. Nossas aulas serão sempre assim. Peço desculpas aí por conta da internet, porque do nada caiu. É como diz os meninos, o inimigo tá furioso, hein? O inimigo tá furioso. Mas isso é um bom sinal, né? É sinal que nós estamos fazendo a nossa parte e Deus está conosco. Vamos avançar, beleza? Vamos avançar e a vitória vem. Pra cima sempre, beleza? Um abraço. Tchau, tchau. Parar a gravação aqui.